Boa tarde para vocês. Quero agradecer aí o convite, né, da ação que nos convidou para estar aqui participando dessa mesa, né? Dizer que é muito importante que a gente tenha aqui todas essas instâncias, né? E ministérios e instâncias da área também privada discutindo temas tão relevantes que envolvem uma série de questões, mas que, na essência, tem a ver com inovação. Então, eu quero dizer que a questão da inovação tem hoje é um foco, né, da FINEP, que é uma financiadora de estudos e projetos vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu trouxe aqui essa foto, que é uma foto da visita à Hemobras, né? Que é uma empresa pública, né? Que nessa foto faltou aí também uma representação, mas nós temos aí dois ministérios, é a ministra Anísia Trindade e a ministra Luciana Santos. O que revela isso? Revela que há uma decisão do governo em relação a uma grande sintonia nos diversos ministérios. A própria Cléria está aqui, do Ministério da Indústria e Comércio. E quando a gente está falando em inovação, nós estamos falando de uma política de desenvolvimento e de uma política e de uma nova política industrial, dentro de uma outra perspectiva que envolve exatamente a intersecção das várias instâncias governamentais e também dessas instâncias entre si, mas também com quem produz, quem investe na inovação. Então, a palavra-chave, sim, é inovação hoje para o Brasil, né, enquanto política, né, de desenvolvimento. Eu não posso falar das oportunidades de financiamento da inovação, que é o tema que eu estou aqui, que fui convocada para falar, sem falar do contexto em que olha, gente, eu não enxergo de longe, enxergo de perto. Ao contrário do que ela está. A idade vai chegando, a minha já chegou, então eu enxergo de perto, porque eu sou geriatra, viu, também. Quando a gente vai envelhecendo, vai retomando, né, a visão mais de perto. Mas não, de longe sempre foi o meu problema e ele continua. Então, esse contexto é um contexto, né, de que nós temos que estar muito atentos, então, à indústria, né, à empresa privada, às instituições, às redes de pesquisa, às instituições de pesquisa, às instituições governamentais, nesses aspectos desse contexto que nós temos aqui, para que propicia o investimento em inovação e o seu financiamento, né? Então, há uma necessidade de marcar muito isso. Então, acho que essa questão da promoção do desenvolvimento econômico e social, né, é um contexto que nós vivemos, é uma necessidade, né? O impulsionamento da industrialização com bases sustentáveis, foi largamente falado isso aqui, né? Com atividades que agreguem valor à produção nacional, inovação tecnológica e capacidade exportadora, que nada mais é, nada menos do que a nova política industrial, que alguns preferem falar, o próprio, né, ministro, que é o nosso vice-presidente, fala em neoindustrialização. Eu prefiro uma nova política industrial, né? Que é um contexto, não, ainda aí. E a questão dessa construção da nova política. Então, não basta você fazer um impulsionamento, mas é preciso ter uma concretude de que política é essa, né? Por favor, próximo, eu estou sem, né? Esse contexto, ele também, um outro elemento desse contexto, se refere a uma conquista que é a instituição da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em nosso país, né, que isso aconteceu logo no início de 2023, com esses 4 itens, eixos, né, que representam a nova estratégia
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Aqui eu quero recuperar esse eixo da recuperação, expansão e consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Não se faz inovação se a gente não cria um sistema e recupera esse sistema que vai desde as redes de pesquisa clínica a também o impulso, né, à própria industrialização, à produção, né, de um modo geral, de insumos e, né, medicamentos, desenvolvimento dos IFAs, etc. A segunda estratégia se refere à reindustrialização e novas bases e apoio à inovação nas empresas, né? O terceiro eixo é a ciência, tecnologia e inovação para programas e projetos estratégicos nacionais. Aqui não se trata somente de entender que vamos expandir e apoiar projetos de um modo geral, que tenham bases territoriais. Quer dizer, há uma prioridade em projetos nacionais com bases territoriais. Eles são nacionais, então você não vai mitigar, não é, a pequenos projetos que são importantes também, mas há necessidade de uma visão mais geral. Então, a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, ela aborda exatamente essa questão de projetos nacionais com bases territoriais. Então, é Sudeste, como é a Imobras, está lá no Nordeste, como a Fiocruz está no Sudeste. E isso a pandemia também nos trouxe, que essa questão da concentração em determinada base territorial, como foi o caso dos respiradores, mostrou no mundo, né, que isso é muito relevante, que haja uma capilaridade, ainda que sejam projetos relevantes e prioritários. A quarta questão é ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social. Alguém citou aqui que nós não podemos pensar somente na inovação como algo distante, não é, do processo, na ciência, na tecnologia e inovação, distante do processo de desenvolvimento social. Alguém falou também aqui nos objetivos, né, nos ODS do desenvolvimento sustentável. Então, quem fala em inovação tem que estar colado nisso, até mesmo porque, se você faz inovação, hoje você caminha no Brasil para fazer, a União Europeia já fez a taxonomia da União Europeia, aqui no Brasil se caminha para fazer a taxonomia da brasileira, que representa um parâmetro importante, regulatório, não é, não só de produção, mas também de, não é, circulação dos produtos, não é, de compras, né, de produtos com bases, não é, sustentáveis. Próximo, por favor. Nessa Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, eu não vou repetir, tem um foco grande na questão da saúde. Então, aqui os parágrafos da nova Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, e eu quero trazer aqui exatamente, não é, ali o item 3 desse eixo, que é estruturação e expansão de complexos industriais tecnológicos com áreas e estratégias para o desenvolvimento nacional, como as áreas da saúde, energia, defesa e segurança, e de tecnologia de informação e comunicação. Então, destacando aí que é a questão, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem grande impacto essa questão aí da saúde, embora a saúde perpasse diversos eixos, como é o caso da questão da transição energética, a questão digital, etc. Aliás, a saúde perpassa todas essas questões. E também aqui eu destaco também o desenvolvimento de tecnologias sociais e assistivas, por exemplo, não é? Então, que representa a nova estratégia de ciência e tecnologia. Próximo contexto aí se refere ao segundo item desse contexto, que é recomposição dos recursos do FNDCT. Sem isso, a gente não poderia, enquanto Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, estar promovendo, né, investimento em inovação. Então, foi reconstituído o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que, aliás, foi contingenciado fora da lei, porque o fundo ele não é contingenciável, né?
Então, a recuperação do fundo esse ano de Nacional de Ciência e Tecnologia é um grande marco, nesse contexto de impulsionamento do investimento em inovação. E quem administra, né, a secretaria executiva desse fundo, vamos chamar assim, é a FINEP. Então, que é essa financiadora vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, a FINEP administra o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que não só foi resgatado, como foi ampliado, e a perspectiva é que, anualmente, você vai ter exponencialmente, né, um aumento desses 10 bilhões que foram injetados agora exclusivamente para a inovação. A outra questão se refere à alteração da remuneração dos empréstimos do FNDCT. Aqui eu vou falar sobre as linhas de financiamento mais adiante, mas assim, já dizendo que isso aí representa que são linhas de financiamento, por exemplo, na área de crédito, que não levam em conta os juros do mercado, né? Então, isso é muito importante para quem pensa em inovação. Tudo bem, então a indústria privada, o pessoal aqui falou investe em inovação, certo? A grande questão é que, além de investir em inovação, você tem vários contingenciamentos até chegar esse produto ampliar o acesso, ou democratizar o acesso desse produto, desse insumo, desse equipamento, que seja, ao SUS. E isso envolve um conjunto de passos que foram relatados aqui muito, muito bem pela especialista aí em bioeconomia que nós estamos falando aqui. E o quarto contexto, do item desse contexto, é a inclusão da FINEP, mais uma vez, né? Lá em 2008 eu participei disso, mas assim, a inclusão da FINEP na recriação do Grupo Executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde, que, por sinal, vai ter reunião agora no dia 7 de dezembro, né? Uma grande reunião, onde vai se consumar a definição da lista de plataformas estratégicas, né, para as compras públicas do país e para os investimentos em inovação pela parte do Ministério da Saúde, né? Próximo. Então, o quarto contexto é a recriação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial e a definição das 6 missões. Clélia, eu tenho um maior carinho por essa questão. Acho que vocês estão vendo muito essa questão da economia baseada em missões, né? A gente está vendo uma frequência que a Mazzucato tem vindo aqui para debater essa questão, que nada mais não estamos falando sobre isso aqui, mas que é a economia onde você tem uma missão e essa missão representa uma entrega para a sociedade, né? Então, é um desenvolvimento com essa perspectiva, né? Se eu pudesse sintetizar, né, exatamente o que representa, né, hoje a ideia dessas 6 missões definidas nesse processo que interage o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Saúde, a FINEP, né, o BNDES e o Ministério, né, da Indústria e Comércio, né, e também outras representações do Ministério da Economia. Então, estão aí as 6 missões, a sexta não apareceu aí, não sei por quê. Então, quais são as 6 missões que nós temos? Estão aí, mas eu quero destacar a segunda missão, que é exatamente Complexo Econômico Industrial da Saúde Resiliente para reduzir a vulnerabilidade do SUS e ampliar o acesso à saúde. Isso aqui representa um marco que nós construímos, quer dizer, nesse grupo que se reuniu, né, liderado aí pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que é relacionar o avanço, o investimento em inovação com vistas a atender a vulnerabilidade do SUS e a ampliar o acesso das pessoas a medicamentos, a insumos de um modo geral. Isso é uma grande entrega, ou seja, nessa perspectiva de uma entrega de uma economia baseada em missões. Então, eu quero ressaltar esse contexto. Próximo.
Sob o ponto de vista dos investimentos, né? Quais são as perspectivas dos investimentos, né, com esses recursos do FNDCT, que, na perspectiva, tem o centro na inovação em diversas áreas, mas também e com grande impulso na área da saúde. Podemos dizer que a ideia é investir em 10 programas estruturantes e esses programas da saúde, a saúde está entre eles. Então, quem decide esses investimentos, esses programas estruturantes, é um conselho deliberativo que envolve diversas, né, entidades e instituições e que a FINEP executa. Então, foram estipulados 10 programas. Então, são 6 missões. Nessas 6 missões, a missão 2 se refere ao Complexo Econômico Industrial da Saúde, e nesse Complexo Econômico Industrial da Saúde, especificamente na questão da saúde, né, que envolve tanto a área da indústria, da produção, mas a área também da produção de conhecimento, de pesquisa clínica, etc., né? Tem a ver com essa perspectiva, com essas linhas que eu vou citar aqui agora. Programas são estruturantes, né? Daí tem 2 linhas que nós estamos concentrados. Itens estratégicos relacionados às demandas do SUS têm prioridade e requerem alinhamento com o Ministério da Saúde. Esse alinhamento já foi feito, vai ser anunciado dia 7, mas nós já fizemos esse alinhamento com o Ministério da Saúde sobre esses itens especificamente. 2, iniciativas de inovação na saúde compatíveis com a atividade da FINEP, com o plano de investimentos do FNDCT, com os 10 programas, né, e com a política industrial. Então, essas são as 2 linhas, grandes linhas, né, dos investimentos, das oportunidades de investimentos que nós temos hoje na FINEP nessas áreas. Próximo. Eu acho que tem mais um aí. Não. Aí tem questões que eu quero para encerrar, mas assim, já dizendo mais especificamente. Nós estamos lançando no dia 13, possivelmente no dia 13, talvez a maior oportunidade de recursos para a área da saúde, que é um edital e uma chamada pública. A gente está diferenciando edital de chamada pública, porque o edital ele é baseado em prazos. E a chamada pública, a gente tem dado o nome chamada pública de fluxo contínuo. Ou seja, enquanto o recurso existir, existe possibilidade de dar entrada em projetos. Então, esses recursos serão esse que nós vamos lançar no dia 13, possivelmente no dia 13, depende do Palácio do Planalto, mas se não der para fazer no Palácio do Planalto, vamos fazer de qualquer jeito, porque precisamos lançar esse ano ainda, né? Talvez uma grande novidade, tem um valor de 500 milhões, né, de recursos não reembolsáveis, né? Nós não estamos falando dos recursos reembolsáveis, que depois eu vou falar que são as linhas de investimento da FINEP. Nós estamos falando em recursos não reembolsáveis. Esses recursos não reembolsáveis, eles atendem via edital as ICTs, né, os institutos de pesquisa, etc., e atendem por subvenção econômica. Lembre-se que eu falei daquele contexto das mudanças das formas de abordagem dos recursos do FNDCT, né? Via subvenção, ou seja, quando for empresa, é subvenção econômica com recursos não reembolsáveis, a depender da avaliação dos projetos, etc. Quero dizer que os projetos da FINEP são avaliados, os analistas são todos analistas de carreira, então não se prendem a... Né, não são como eu, que sou nomeada, talvez aqui algum... são analistas de carreira. Então, essas 2 modalidades, o edital, que é o edital normal, como todo mundo conhece, e o segundo é a subvenção econômica, que nós estamos chamando de chamada pública de fluxo contínuo, né? Esses 2 aí envolvem um valor de 500 milhões somente para a saúde, né?
até 2025. Em 2026 já vai ser outros recursos, não é? Então, isso será, a partir do dia 13, nós teremos essa implantação. Por outro lado, junto com o BNDES, né, nós estamos lançando, né, uma linha de financiamento, no caso, que envolve 3,5 bi, né, somente para a saúde. É o maior número de recursos para a saúde fora do Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde tem muita base na assistência, né? Nessa nova perspectiva do Complexo Econômico Industrial da Saúde, aposta-se na inovação também, dentro dessa visão do Gadelha, que, né, tem levado adiante essa nova perspectiva desde, né, eu acompanhei bastante isso, desde 2012, né? E que depois terminou sendo interrompido. Mas, junto com o BNDES, nós estamos apostando, o BNDES vai ter seus recursos, mas só da FINEP serão 3,5 bi de recursos com empréstimos, seriam de crédito, né, para empresas. Esses são recursos retornáveis, né, com uma taxa que chama TR, né, vão de 2% e de 1,5%. Nunca aconteceu isso, certo? Isso quer dizer que se a inflação baixar, a taxa será zero, né? A taxa será zero. E tem essa questão do spread mesmo, é uma taxa de 2%, né? Então, você, em 16 anos, com uma carência de 48. Então, isso aí, parar em 48 meses, isso representa uma aposta somente para a inovação, né? Então, esses recursos, por isso a importância da recomposição do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu encerro aqui para dizer a vocês o seguinte: a FINEP, diante dessas linhas, ela está apostando em terapias avançadas, né? Nessa perspectiva de projetos nacionais, mas que tenham bases territoriais e que não sejam concentrados. Encerrando. Então, Fiocruz, estamos com a terapia gênica, as grandes plataformas tecnológicas, não é, de terapias avançadas. Terapias gênicas, que vão a KNK, não é? CEL, a CART-CEL, que é a mais que todo mundo, né, fica aí, né, que vai envolver também doenças raras, doenças infecto-contagiosas. E no caso da KNK, que é uma terapia gênica, ela tem a parte celular também, mas a terapia gênica vai envolver doenças como leucemia, como, né, essas coisas. Então, eu encerro para dizer que há uma aposta, né, grande e unida com os diversos ministérios, nesse sentido da inovação, e que a gente tem uma grande expectativa de poder impulsionar o Complexo Econômico Industrial da Saúde, com base par e passo, fortalecendo a rede de pesquisa clínica, não é, em nosso país, que precisa muito de apoio para que a inovação possa... A inovação é assim, como alguém falou aqui, 10 anos, não é uma coisa... Né? Então, são apostas, porque, afinal de contas, encerrando mesmo, Cleide, o usuário ou usuária do SUS tem direito, né, não somente ao tratamento básico, né, mas a ter acesso, ampliar o acesso, a democratizar também o acesso às terapias, ao que tem de mais avançado para tratar aquele indivíduo, né, naquela doença especificamente. Isso é o SUS. O SUS é esse SUS que a gente quer. Muito obrigada, desculpe.